Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida e hoje iniciamos a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje, o capítulo 1 e todos os dias estaremos postando aqui, capítulo por capítulo, seguindo as cartas paulinas. Uma leitura simples para nossa edificação espiritual. E antes de tudo, sabemos que através da leitura da palavra crescemos espiritualmente, nos desenvolvemos espiritualmente. Então quero pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo também com outras pessoas. Caso você não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like também, ativa o sininho das notificações. Nós temos mensagens diárias, palavra de Deus todos os dias, para o nosso crescimento espiritual. Afinal de contas, o nosso rei está voltando. Amém? Então vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Paulo já começa saudando ali a igreja da Galácia, ao mesmo tempo que coloca em evidência que o seu chamado não é produto da vontade humana, que o seu chamado é produto da escolha de Cristo. O próprio Cristo que chamou Paulo, o próprio Cristo que o comissionou, e ele vai dizer o seguinte, que esse mesmo Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte, todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Olha que texto lindo isso. Paulo está dizendo que Cristo foi morto para tirar os nossos pecados, ou seja, a condenação que foi gerada sobre nós por causa do pecado. Pesava essa condenação sobre todos os seres humanos. Até confirma o texto também de Romanos 3, que diz ali, 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória eterna. Então é por meio dele que ele tira os nossos pecados e nos livra do poder deste mundo mau. Versículo 5. A Deus seja a glória para todo o sempre. Amém. Agora ele vai falar sobre o outro evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Paulo estava exortando aqui. Está exortando por quê? Porque eles receberam o fundamento genuíno do evangelho. O evangelho puro, o evangelho genuíno de Cristo, mas chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que muitos estavam bebendo ali de outra fonte. E quando eu falo outra fonte, eu estou falando de um evangelho falso. Existe o falso evangelho. E como identificar o verdadeiro do falso? Basta você estudar, meditar através das palavras de Cristo, através do que Cristo pregou. O que Cristo pregou, Qual era a mensagem que Cristo passou para o mundo? Qual é a mensagem que os seus apóstolos pregaram? O testemunho de Jesus, o plano de salvação, as palavras do Mestre em relação ao nosso posicionamento. Então, fique atento, porque o mundo
tem o falso evangelho, e esse falso evangelho vem sendo propagado por aí, mudando a visão, mudando o foco das pessoas. O verdadeiro evangelho, ele vai impulsionar você a olhar para a vida eterna, a olhar para o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Então o verdadeiro evangelho, ele mostra qual era a sua condição antes da cruz e qual é a sua condição depois da cruz. O verdadeiro evangelho, ele também nos ensina sobre posicionamentos, como devemos andar, sobre o nosso testemunho diante das pessoas, sobre cumprir os mandamentos do Senhor, amando o próximo, sendo honesto, andando na luz. Então fique atento, porque o falso evangelho não prega, ele jamais vai impulsionar você às coisas do alto. O falso evangelho vai tentar despertar em você ambições terrenas, ambições deste mundo. Então ele continua dizendo no versículo 7, na verdade não existe outro evangelho. Ele começa dizendo que há um outro evangelho, mas na verdade não existe. Aí você vai entender por que ele coloca assim. Porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Percebeu? Então ele chama aquele evangelho que eles estão pregando de outro evangelho, embora ele também afirme que não existe outro evangelho. O que existe é o evangelho de Jesus Cristo. Então existe por aí uma falsa visão de evangelho. Estão tentando modificar as palavras do mestre, estão tentando alargar as portas. Tá? O caminho é estreito, e o que esse falso evangelho faz? Ele simplesmente tenta alargar o caminho, dizer que o caminho é fácil, dizer que o caminho não é tão difícil como alguns pregam, que não é necessário você fazer tantas coisas, que Cristo aceita você do jeito que você é e que você não precisa mudar. Isso é um falso evangelho, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então Paulo está exortando a igreja da Galácia, e ele diz, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, fique atento a isso, viu irmãos? Isso aqui é posicionamento. Mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente, aí você tem que fazer a comparação, o que está sendo pregado ali com o evangelho que a Bíblia coloca em evidência para todos nós. É necessário que você possa estar atento, comparando. A Bíblia diz que quando os apóstolos, eles foram pregar aos bereanos, levar a mensagem até eles, sobre o plano de salvação, sobre a pessoa de Cristo, o texto diz que eles foram conferir, os bereanos, nas escrituras, se aquilo que os apóstolos pregavam condizia com as escrituras ou não. Então assim deve também ser a sua postura, analisando nas escrituras sagradas se aquilo que está sendo pregado condiz com a Bíblia. Caso contrário, se Jesus não falou, se os apóstolos não pregou dessa maneira, então se afaste, porque isso é um falso evangelho. Embora só exista um evangelho, mas entende por que Paulo fala do outro evangelho? Porque se parece com o evangelho, mas não é, ok? Então, ainda que seja um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Olha aí. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Olha que palavras firmes, olha que posicionamento lindo do apóstolo Paulo. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Assim deve ser também. Eu e você devemos agradar somente a Deus. Não esqueça disso, irmãos. Amém? E ele diz
Será que agora estou querendo agradar a pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Jesus Cristo. E isso aqui nos leva a pensar em muitas coisas. Quando vemos nos nossos dias pessoas que se dizem servos e servas de Cristo, mas que tentam agradar, ao mesmo tempo que tentam agradar a Deus, também agradam ao mundo, estão de mãos dadas com o sistema mundano, estão de mãos dadas com esse sistema tenebroso e querem agradar essas pessoas, não traz o verdadeiro evangelho, para que essas pessoas se convertam e simplesmente bajulam a fim de serem presenteados, a fim de serem aceitos na mídia, a fim de terem holofotes. O verdadeiro servo do Senhor não busca essas coisas, não busca glória própria ou glória terrena. O verdadeiro servo de Jesus, ele busca glória superior, a glória eterna que não passa. Louvado seja Deus. Então, que isso fique bem claro, tanto para mim como para você. No versículo 11, ele diz: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus, olha que lindo, que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus? Sabe como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la? Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios, ou seja, irmãos, gente do seu próprio povo, patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, tudo é pela graça, irmãos. Não existe meritocracia, o homem não produz salvação. Toda mudança, tudo que você experimenta, tudo que você acessa, tudo que vem do céu é dado pela graça. Louvado seja Deus. Então ele diz: porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Ele está falando: olha, embora eu tenha sido um perseguidor, mas a minha chamada precede a minha existência. Olha que lindo. Deus já tinha um plano na minha vida. E ele diz: e quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém, e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Então, resumindo a carta aos Gálatas, capítulo 1, Paulo está dando testemunho também sobre ele. Ele chama a igreja, exortando a igreja que estavam aceitando um evangelho diferente daquele que ele havia pregado ali. Paulo tinha deixado um fundamento, Paulo tinha deixado um ensino sólido, mas com o tempo
as pessoas ali estavam inclinando-se àquilo que outros chamavam de evangelho. Então ele adverte essa igreja, dizendo que ainda que seja um de nós, sabe, mesmo que tenha andado com Cristo, mas se está pregando errado, se está afirmando que Cristo não afirmou, então que seja anátema, pode ser um anjo do céu, seja maldito. Então Paulo ensina a igreja a ter posicionamento, a combater tudo aquilo que não é verdadeiro, e ele expressa, que ele não está ali procurando agradar pessoas, e sim a Deus. Irmãos, se eu quero de fato me posicionar de forma que Deus se agrade do meu posicionamento, eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado, porque muitas pessoas não vão aceitar posicionamentos de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras. As pessoas que não fazem parte desse corpo, enviados por Satanás, sempre vão procurar alterar aquilo que foi dito pelo próprio Cristo e pelos seus santos apóstolos. Então, quando você vê alguém, não importa o quanto ele é afetuoso, não importa o quanto ele é carinhoso, não importa o quanto ele é carismático, se o que ele está pregando contradiz com as Escrituras, que seja anátema. E que você, como verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, não aceite esse tal, entre aspas, evangelho. Tá certo? E aí ele dá o testemunho dele, ele termina dizendo que quando chegou ali, na Judéia, durante esse tempo as pessoas da Judéia não me conheciam pessoalmente, mas falavam, esse tal de Paulo é aquele que perseguiu a igreja, mas agora anuncia a fé que um dia ele mesmo quis destruir. Então o texto diz no versículo 24, que muitos louvavam a Deus por causa do testemunho de Paulo. Tá? No próximo vídeo estaremos dando continuidade, lendo o capítulo 2 da carta de Paulo à igreja da Galácia. Espero que você tenha sido edificado, que você se posicione, que se mantenha no caminho do verdadeiro evangelho, tenha princípios, porque fazendo isso você vai agradar a Deus e o Senhor estará com você e você vai triunfar sobre todos os obstáculos que existem nesse mundo e sempre com um foco na vida eterna. Quero fazer mais uma vez esse pedido carinhoso a vocês, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado e que outras pessoas possam também assimilar esse evangelho e serem edificados por meio da palavra de Deus. Fiquem todos na paz, que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, e avante, sentinelas. E lembrem-se, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe. Xaracatá, que significa só o Senhor é Deus. Deus abençoe.